Eis o dia do Senhor. Alegre nele exultemos, Que nos salve e imploremos. alegre nele exultemos, Bem-vindo à sua casa. alegre nele exultemos, Nós todos seus amados. alegre nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo, que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava, e de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis, é o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. E de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Cristo ressuscitou, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Vamos responder: Cristo ressuscitou, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Podem se sentar. É com esta alegria que nós celebramos hoje, na alegria da ressurreição do Senhor. A alegria da festa de hoje, a alegria da solenidade de hoje, é muito, mas muito diferente das alegrias mundanas. Antes de iniciarmos a preparação para este dia, antes de iniciarmos a quaresma, o mundo viveu uma alegria, logo antes da quaresma, a alegria de uma festa. Qual festa é? O carnaval. Mas eu quero que vocês percebam agora como a nossa alegria hoje é totalmente diferente daquela que se celebrava no carnaval. Por quê? Qual é o motivo da alegria do carnaval? Justamente, não existe motivo. Não tem motivo, é uma alegria sem motivo. É uma festa por nada. É uma festa simplesmente pela festa. É uma festa por decreto. Olha, fiquem felizes, fiquem alegres, porque agora é carnaval, porque é festa, simplesmente por isso. Mas a nossa alegria, irmãos, não é sem motivo. A nossa alegria não é vã. A nossa alegria é muito bem fundamentada hoje. A nossa alegria é a alegria que vem do encontro com uma pessoa viva. E vale muito a pena, portanto, recordarmos hoje o motivo, a causa, porque existe causa da nossa alegria. Para isso, a palavra de Deus hoje nos recorda este trajeto da história da nossa salvação, porque nós experimentamos isso na nossa vida. Uma vitória, uma coisa boa que se vive, é sentida com muito mais gosto, tem muito mais sabor, quando para chegar até lá, houve muita luta, houve quedas, houve uma história em que parecia que não se chegaria naquela vitória, como num filme. A história que nós ouvimos hoje, né, todas essas leituras que nós ouvimos, são como um filme em que sempre parece que o mal vai ganhar. Tem sempre no filme aquele trecho em que parece que está dando tudo errado. Não é verdade? Parece que os heróis vão perder, parece que não tem mais jeito. E de repente tem aquela virada. E então o bem vence, então a emoção é grande. É isso que nós podemos experimentar. Mais do que uma emoção, mas é isso que nós podemos experimentar. Essa alegria, porque como nós ouvimos nas leituras, apesar de tudo, a vitória veio. A primeira leitura que nós ouvimos foi o relato da criação. E nós vemos aqui na criação como Deus amou muito a nós. Quando Ele nos fez, quando Ele nos criou. A palavra diz assim: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Há um envolvimento especial de Deus na criação do homem. Há um carinho especial de Deus, uma intenção especial de Deus, um plano especial de Deus para a criação do homem. Deus nos cria, portanto, a sua imagem e semelhança. E Deus nos cria
em graça, em santidade. Quando nós pensamos em Adão e Eva, por causa das historinhas que nós vemos, né, ali das ilustrações, nós corremos o risco de pensar em um casal simplesmente num estado natural. Nós o vemos assim, né? Geralmente tem uma folhinha ali tapando, né, as partes que não podem ser mostradas, as partes púdicas ali, e nós imaginamos um homem e uma mulher quase que selvagens, num estado natural. Mas Adão e Eva não eram isso. O homem não foi criado deste modo, preste atenção. O homem jamais existiu, o homem e a mulher, o ser humano jamais existiu no seu estado natural. Nunca. Desde o princípio, desde o começo, o ser humano foi criado num estado de graça sobrenatural. Deus, quando fez o ser humano à sua imagem e semelhança, como diz aqui a palavra, em outro relato da criação diz que ele o moldou com o barro e soprou sobre ele o seu espírito. Ou seja, desde o princípio, o ser humano foi criado com uma graça especial dentro de si. Adão e Eva não eram bons selvagens, simplesmente. Não era isso. Não era um homem e uma mulher naturais, não. Havia uma graça dada por Deus na alma do homem e da mulher que fazia com que ele fosse capaz de uma amizade especial com Deus. Adão e Eva tinham no paraíso uma intimidade única com o Senhor. Ouviam a sua voz, o conheciam. Isso é chamado de graça santificante. De tal modo que, veja só, olha que impressionante isso. Se não houvesse o pecado interferido na história, nem haveria morte. Porque a graça era tão grande naquele homem e naquela mulher, que eles não sofriam. Então, o que aconteceria se não tivesse acontecido o pecado, seria que no final do curso natural de sua vida, eles simplesmente iriam para o céu para contemplar Deus face a face, em corpo e alma, glorificados. Foi assim que nós fomos criados. Não havia morte, não havia dor, não havia doença. Havia intimidade total e comunhão plena com Deus, por uma graça sobrenatural. Mas nós perdemos isso. Pelo pecado. Tudo isso se perdeu. Tudo isso foi jogado no lixo. E o homem não foi mais o mesmo a partir de então. Desde o primeiro pecado, entrou no mundo a morte. Lembra? Nós não morreríamos, porque havia uma graça especial, mas entrou no mundo a morte, entrou no mundo a dor, entraram no mundo as divisões, entraram no mundo as guerras, as contendas, as enfermidades. Mas Deus jamais desistiu de nós. Nós vemos desde o princípio como Deus foi buscando a cada um de nós, foi buscando o ser humano. É isso que nós vimos aqui neste trajeto. Deus fez aliança mais uma vez com a humanidade através de um povo que foi o povo de Israel, para preparar a salvação desde Abraão,
passando por Moisés, quando ele libertou aquele povo do Egito, passando pelo Mar Vermelho, depois pelos profetas, foi chamando o povo à fidelidade a ele, deu uma lei, deu a sua palavra àquele povo, até que chegou a plenitude dos tempos. Até que chegou o tempo reservado por Deus para a salvação, quando aquele povo estava pronto. Veio então Cristo, Deus descido dos céus, e Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Como poderíamos nós voltar àquele estado original? O que o ser humano poderia fazer? Me responda, se alguém souber. O melhor dos homens, melhor das mulheres, poderia fazer para voltar àquele estado de graça original? Vencer a morte. Não morrer mais. Ter comunhão com Deus plena. Ter aquela graça sobrenatural. Nós não podíamos fazer nada. Entende? Entende agora qual era o estado da humanidade? A humanidade não tinha saída. Não podia fazer nada. O céu estava fechado. Não havia ninguém que entrava no céu. Mesmo os justos que viveram antes de Cristo não entravam no céu. Eles iam para um lugar chamado Mansão dos Mortos. E ali ficavam à espera de salvação. Porque nós não podemos salvar a nós mesmos. Imagina assim, imagina que você está no fundo de um poço, literalmente. Um poço muito fundo, escuro, cheio de lama. O que é que você pode fazer para subir? O que você pode fazer? Precisa alguém descer e resgatar. Foi exatamente isso que Cristo fez. Imagina esse poço. Imagina que você está ali no fundo daquele poço e não tem mais forças porque você ficou sem alimento. E mesmo que alguém jogasse uma corda, você nem conseguiria se amarrar naquela corda para puxar. Então precisa alguém descer até aquele poço. Foi Cristo que desceu até a morte. Desceu até o fundo do poço por nós, para nos redimir, para nos salvar. E subiu conosco, nos colocou nos ombros, caídos, desfalecidos, sujos, e subiu. É por isso que, veja só, atenção a isso. Abrindo parênteses, é por isso que não faz sentido um católico acreditar, por exemplo, em reencarnação, porque o que é a reencarnação? É a tentativa do homem salvar a si mesmo. A tentativa inútil, né, de crer que se pode salvar a si mesmo. Eu reencarno para ir pagando as coisas aqui e ir me salvando, e evoluindo. Isso não existe, porque você é incapaz de salvar a si mesmo. Nós acreditamos que Cristo veio, morreu para nos salvar, e Ele subiu conosco para fora do poço, ou seja, Ele ressuscitou, Ele nos levou à vida, porque nós não éramos capazes de voltar à vida. E aqui é importante que nós compreendamos algo, que é uma consequência da ressurreição para nós. Ontem, aqui, sexta-feira, esta igreja estava cheia. Mais cheia do que hoje, inclusive, porque o brasileiro gosta mais da Sexta-feira Santa do que da Páscoa. Mas é verdade, sim, que pela morte Cristo nos remiu. Atenção a isso. Pela morte Ele nos remiu, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou dos nossos pecados.
Mas não é só isso. É mais do que isso. Como se fosse pouco, né? Mas é mais do que isso. Porque ele não somente tirou o que era mal. Veja o que diz essa leitura aqui que nós ouvimos lá do Antigo Testamento. A 7ª leitura que nós ouvimos hoje, ou seja, era a última leitura do Antigo Testamento que foi proclamada hoje. Derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados. Isto é uma coisa, olha só. Primeiro, uma coisa é purificar, ou seja, tirar aquilo que é mal. Mas depois ele continua. Vos purificarei de todas as impurezas, de todos os ídolos, ou seja, te tirarei das garras de Satanás, do demônio, tirarei o pecado de você. Mas não é só isso. Nós ouvimos a quaresma inteira que nós temos que sair do pecado, né? Mas é mais, olha só. Eu vos darei um coração novo. Porei um espírito novo dentro de vós. Olha só. Compreende? Ele tira pela sua morte o que é mal. Ele tira pela sua morte, pela sua cruz, o pecado. Mas ele ressuscita e nos mostra que há algo novo para ele colocar no lugar. Ele não quer simplesmente que você viva sem o que é mal, mas ele quer que você viva uma vida nova, uma vida de graça. Continua a leitura. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra. Mas bastaria que ele fizesse isso? E vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós. E farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Isto é a humanidade restaurada. Nós recebemos isso um dia em nossa vida, como essas duas meninas aqui vão receber hoje, no dia do batismo. A Júlia e a Isadora vão ser batizadas hoje. É exatamente isso que vai acontecer com vocês hoje, Júlia e Isadora. Vai acontecer como um transplante de coração. O que é um transplante de coração? Abre o peito, tira o coração que está ali e coloca um coração novo. Esse coração novo é o coração de Jesus. É uma morte. Imagina só, se tira o coração do teu peito, o que acontece? Você morre. Mas coloca um coração novo. Ressurreição. Vida nova. É o coração de Jesus batendo dentro do teu peito. É o Espírito Santo morando dentro de você. Meus irmãos, minhas irmãs, isso aconteceu com a gente um dia, só que a gente fica dormindo e a gente esquece disso. Um dia esse transplante de coração aconteceu comigo e com você também. Portanto, vivamos a vida nova que nós recebemos no nosso batismo. A alegria de sermos filhos de Deus. A alegria de vivermos na graça de Deus. Esta é a alegria da ressurreição. É uma vida completamente nova. Isso acontecerá um dia com o nosso corpo. Um dia isso acontecerá com o nosso corpo também. Porque quando o Senhor vier em sua glória, os nossos corpos ressuscitarão gloriosamente, à semelhança do corpo glorioso dele, e a nossa alma se unirá a este corpo, e nós iremos para o céu em corpo e alma, se morrermos em graça. Mas isto acontece hoje, espiritualmente conosco. Uma ressurreição espiritual. Peça isso ao Senhor hoje. Quando essas meninas estiverem sendo batizadas, quando o padre disser:
Júlia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isadora, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra que isso foi dito a você também um dia. Você é filho de Deus. O coração de Cristo, o coração novo, este coração de carne, deseja bater dentro de você. Que esta alegria seja verdadeira e nasça dentro de nós. Amém.